Registros fósseis revelam que milhões de anos atrás, a Antártida era como um paraíso, quente e coberto de selvas tropicais, florestas, lagos, vegetação e todos os tipos de vida selvagem. Esses achados fizeram muitos acreditarem que, em algum momento do passado distante, o território tenha sido o lar da civilização mais antiga da Terra e que todas as estranhas descobertas já feitas por lá sejam meros vestígios de sua existência. Além disso, outras descobertas importantes foram feitas, mas ao invés de trazer explicações, tornaram-se verdadeiros mistérios, sendo que alguns não foram resolvidos até hoje. Elas deram vazão a diversas teorias, algumas com certo sentido, outras não, e muita teoria da conspiração foi envolvida. Uma das descobertas mais estranhas foi feita em 1962 pela tripulação do navio USNS Eltenin, da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos. O projeto serviria como uma base móvel para experimentos científicos ao longo da costa antártica, previsto para durar 4 anos. Em agosto de 1964, a equipe do Eltenin explorava as águas insalubres do mar Antártico, fotografando o solo marinho a uma profundidade de 3.900 metros. Quando as fotografias foram reveladas, no mês de dezembro daquele mesmo ano, foi que veio a grande surpresa. As imagens mostraram uma misteriosa estrutura de cerca de 1,60 m de altura, com nódulos perfeitamente simétricos e uma forma esférica em sua ponta, que lembrava uma antena de rádio. Nenhum dos cientistas ou pesquisadores abordados soube explicar do que se tratava. Então, várias teorias começaram a surgir. A anomalia ganhou um nome: Antena de Eltenin. A profundidade em que ela se encontrava não era facilmente atingida, mesmo porque não contavam com equipamentos apropriados e descer um mergulhador a 3.900 metros em águas tão gélidas era o mesmo que assinar uma certidão de óbito para o profissional. As suposições foram diversas. Aquilo poderia ser muito bem algum objeto ou uma peça caída de algum outro navio, assim como poderia ser também parte de um projeto ultra secreto dos russos, uma vez que a Guerra Fria estava em seu auge naquela época. Descartadas essas teorias, alguns biólogos entraram na conversa e sugeriram se tratar de alguma forma de vida marinha ainda desconhecida. No entanto, outros biólogos marinhos disseram ser impossível haver vida em um ambiente onde a luz do sol não penetrava. Um desses biólogos marinhos, o conceituado Dr. Thomas Hopkins, disse não acreditar que aquela estrutura tenha sido construída e colocada lá pela humanidade e que a forma dela era simétrica demais para ser natural. Ainda segundo o Dr. Hopkins, trata-se de uma forma perfeita, com ângulos de 90 graus, que sugerem ter sido construída deliberadamente nessa forma. No ano de 1968, o autor americano Brad Steiger chegou a sugerir que se tratava de um OVNI subaquático, ideia que foi reforçada pelo também coautor não ficção Ivan Sanderson, 2 anos depois. Então, quer dizer que a antena Eltenin pode ser algo do outro mundo? Bom, segundo alguns ufólogos, essa seria a resposta correta. Se não, por qual outro meio aquela estrutura foi parar a quase 4.000 metros de profundidade em um local tão ermo no oceano? De acordo com mapas antigos e evidências já encontradas no continente, até onde se sabe, a Antártida nem sempre foi congelada. Pelo contrário, como eu disse no início, há indicativos que sugerem que o continente já foi habitado por civilizações e abrigava uma riquíssima vida natural. Não por acaso, já foram encontrados restos de árvores, folhas e fósseis de madeira, além de animais.
A paisagem no sul do planeta começou a mudar durante a Era do Gelo, na qual o continente foi praticamente tomado pelo gelo e, desde então, tem se mantido assim: deserto, frio, desolado e inabitado. O que havia de vida em sua superfície anteriormente foi severamente extinto durante milhares de anos, até se tornar o que ela é hoje. Além do mais, o continente coleciona uma vasta gama de lendas e teorias que, apesar de parecerem malucas, intrigam cientistas e curiosos no mundo inteiro. A presença de pirâmides é uma das lendas que correm sobre a região. Há alguns anos, passou a circular na internet a descoberta de estruturas piramidais sob o gelo antártico, que teriam sido construídas pelo homem em um passado bem remoto. Para colaborar com essa teoria, as fotos apresentadas no Google Earth parecer que realmente algumas estruturas são piramidais e sugerem ter sido construídas pelo homem. Outras teorias evidenciam que a Antártida também pode abrigar não uma, mas várias bases alienígenas, geralmente escondidas sob o gelo. O aplicativo do Google levantou várias suspeitas, uma vez que suas imagens são extraídas de satélites que fornecem vistas superiores magníficas. Foi assim que se descobriu, por exemplo, os misteriosos buracos da Antártida. A primeira impressão que se tem ao analisar as imagens é que os buracos são entradas que levam até o subsolo. Estima-se que uma dessas entradas tenha cerca de 90 metros de diâmetro por 30 de altura. A outra entrada parece estar fechada por um objeto ou placa metálica, o que levou a suspeitarem de que elas foram construídas. Mas por quem? Para dificultar a resposta, não foi possível chegar até o local, devido às dificuldades impostas pelo gelo. Alguns cientistas defendem que os buracos são mesmo naturais e que o brilho do metal nada mais é do que o reflexo da luz do dia sobre a neve. Já ufólogos renomados como Scott Warren, responsável pelo site UFO Sightings, defendem que os buracos são duas grandes entradas para uma base alienígena. A exploração do continente, na verdade, além de ser muitíssimo cara, ainda traz desconfianças e receios por parte de muitos aventureiros e, claro, também dos céticos cientistas. Por exemplo, em 1946, uma expedição americana, comandada pelo explorador almirante Richard Byrd, foi organizada para explorar a região onde se localizam os buracos. Mas o que era para ter uma duração de 6 meses durou apenas 8 semanas. O motivo principal foi o número de fatalidades ocorridas durante a expedição. E mais tarde, em uma coletiva, o próprio almirante Byrd disse que ele e seus homens se depararam com um inimigo que podia voar de um polo ao outro em velocidades inimagináveis. Frente a essas e tantas outras descobertas, que nem sempre encontram explicações lógicas e acabam na estante dos mistérios, o caso da antena Eltene também ganhou espaço no âmbito do desconhecido. O mais curioso é que nenhum outro navio conseguiu estabelecer a localização da estrutura fotografada pela embarcação americana. Um bom número de ufólogos acredita que sim, a estrutura é mesmo um tipo de antena usada para comunicação à distância. Propositalmente, ela teria sido colocada naquela profundeza e num local tão ermo, para que jamais pudesse ser localizada, a não ser pelos seus próprios donos. Recentemente, um grupo de biólogos acreditou ter chegado a um consenso a respeito dessa estrutura. Ela seria uma espécie pouco conhecida de esponja, denominada Cladorhiza concrescens, de acordo com o que afirmou o biólogo marinho Charles Hollister, ainda nos anos 60. Outros colegas de Charles reafirmaram posteriormente se tratar de uma espécie hardcore das esponjas tradicionais
que nascem e crescem em águas mais rasas e quentes. É isso. Até a próxima.